Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. A aula de hoje é sobre plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é uma representação matemática com duas retas, uma reta horizontal, como vocês podem observar aqui, e uma reta vertical. A reta horizontal tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. A reta vertical tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Essa reta na horizontal é chamado de eixo X, também conhecido como eixo das abscissas. É o eixo que comanda, ou seja, quando eu vou marcar um ponto, eu começo sempre do eixo X em direção ao eixo do Y. Esse eixo do Y na vertical é chamado de eixo das ordenadas. Para o lado de cima, positivo. Para o lado de baixo, negativo. O que nós podemos observar em relação ao plano cartesiano? Primeira coisa, ele recebe esse nome porque vem de René Descartes, um matemático, e a partir das descobertas dele, vem esse nome de cartesiano, uma homenagem a esse matemático. Esse plano cartesiano, ele pode ser representado somente pelos quadrantes, ele pode ser representado somente do lado positivo, é o que na maioria das vezes acontece nos exercícios. Quando não tem pontos nos negativos, só é representado em forma de um L. Por quê? Porque é tudo que precisamos naquele momento, é somente x positivo e y positivo. O que nós podemos observar nesse plano cartesiano? Para não esquecer qual é o lado positivo e o negativo. Vamos pensar na reta numérica. Vocês lembram das retas dos negativos? Na reta dos negativos, nós tínhamos o zero no meio dos positivos, dividindo, e do outro lado, os negativos, que são números opostos ou simétricos. Da mesma forma, no plano cartesiano, temos o zero, do mesmo lado que seriam os números positivos, né? Na reta numérica também acontece aqui no plano cartesiano. Na verdade, ele é uma repetição da reta numérica, tá? Do outro lado, nós temos os negativos, que acontece exatamente isso na reta numérica. Aqui, o que nós podemos usar de exemplo? Nós poderíamos usar de exemplo o termômetro, né? De temperatura, de graus Celsius. Então, para o lado de cima seriam positivos, né? Para o lado de baixo, negativos. Lembram das temperaturas? Então, vamos ver. 0 graus seria o meio. Abaixo seriam números negativos, temperatura negativa ou acima positiva. Podemos lembrar também da questão do mar, né? A linha do zero é onde divide. Acima do mar, chamado de altitude. Abaixo do mar, profundidade, que é os negativos, lembram? Associando dessa forma, fica mais fácil para vocês não esquecerem na hora de desenhar um plano cartesiano, tá bom? Vamos prosseguir? Então, nessa atividade, o que eu propus agora? Que vocês observassem os pontos e, em seguida, dissessem qual é o seu valor na reta X, qual é o seu valor na reta Y. Vamos começar pelo ponto A? Então, vamos lá. Estou com uma régua aqui para mostrar para vocês por quê. Muitas vezes o plano cartesiano vai vir numa malha quadriculada. Quando é quadriculada, é mais fácil de olhar bem certinho onde está o ponto. Quando não é quadriculado, podemos pontilhar ou usar uma reta. Vamos começar, então, encontrando todos os pontos, os seus valores na reta do X, que é na abscissa, e na reta do Y, que é a ordenada, tá bom? Então, vamos ver o ponto A. Sempre a gente procura o valor primeiro no X, para depois procurar no Y. Então, vamos lá. Ponto A. Olhem o ponto A. Está aqui, ponto A. Primeira reta que eu tenho que olhar é no eixo X e depois no eixo Y. Como que eu vou fazer para não esquecer? Eu posso observar o seguinte. Quem comanda o plano cartesiano no primeiro momento é o X. É a primeira reta numérica.
Em seguida, vem o eixo Y. O eixo Y tem o nome de ordenada. O que é um ordenado? É uma pessoa que recebe ordens. Então, o X é quem manda e o Y recebe as ordens. Beleza? Acho que assim vai ficar mais fácil. Então, vamos lá para o ponto A. Olhando aqui, eu já fiz pontilhado, mas na dúvida, você pode também usar uma régua, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha régua e vamos olhar. O ponto A. No eixo do X, observem que está do lado positivo. Ó, aqui está o zero, está do lado positivo. Qual é o valor do ponto A no eixo do X? Quanto é? 2. Aqui, ó, retinho aqui. 2 positivo. Então, no eixo do X, o ponto A vale 2 positivo. Correto? Então, o que eu vou fazer aqui? Na minha tabela, eu vou colocar o ponto A na reta do X vale 2 positivo. Beleza? Agora, o ponto A, eles sempre vão ter duas coordenadas. Coordenadas quer dizer dois valores, tanto no X quanto no Y. Agora, eu vou procurar o ponto A, quanto que vale no Y. Vamos lá. Ponto A no X vale positivo 2. E no Y, o ponto A vale positivo 4. Ó, nem precisei usar régua, porque eu deixei pontilhado já aqui. Então, o ponto A vale positivo 2 no X e positivo 4 na reta do Y. Então, eu venho aqui na minha tabela e coloco positivo 4. Pronto, encontrei os valores do ponto A, tanto na reta do X quanto na reta do Y. Vamos para o próximo ponto B. Ponto B agora já está mais fácil porque já está pontilhado, né? Então, vamos seguir direto. Ponto B. Na reta do X, o ponto B vale positivo 3. E na reta do Y, o ponto B vale positivo 1. Eu sempre olho primeiro na reta do X, depois eu olho na reta do Y, tá bom? Então, ele vale 3 para X e 1 para o Y. Então, vamos anotar aqui. Ponto B, positivo 3 para X. Voltando aqui. Positivo 3 para X e positivo 1 para o Y. Então, vou colocar aqui. Positivo 1 para o Y, beleza? Vamos encontrar o ponto C? Então, vamos lá. No eixo X, eu sempre começo com o X. No eixo X está do lado dos negativos. Então, o ponto C, ó, foca aqui no ponto C. Ele vale menos 2 no eixo do X. Menos 2 para X e positivo 3 no eixo do Y. Observem, menos 2 no eixo do X. Positivo 3 no eixo do Y. Então, eu anoto aqui, primeiro X. Menos 2 no eixo do X e positivo 3 no eixo do Y. Cada ponto, então, vai ter dois valores. Um na reta do X e o outro na reta do Y. Vamos para o ponto D. Ponto D, aqui onde ele está. Menos 4 no eixo do X, né? Sempre eu olho na reta abscissa. Então, menos 4 no eixo do X e positivo 5 no eixo do Y. Primeiro eu escrevo X, menos 4 e depois positivo 5. Vou vir aqui na minha tabela. Menos 4 e positivo 5. O ponto E agora, vamos procurar o ponto E. O ponto E está aqui embaixo. Então, vamos ver para X, menos 3 e para Y, ó, menos 2. Então, vai ter dois pontos negativos, menos 3 para o X e menos 2 para o Y. Sempre escreve o X primeiro. Menos 3 para X, menos 2 para Y. Ponto F. Menos 2 para X e menos 4 para o Y. Sempre eu começo com X, tá? Menos 2 para o X, menos 4 para o Y. Vamos escrever aqui. Menos 2 para o X e menos 4 para o Y. Ponto G, vamos lá.
está aqui do outro lado. Então, nós vamos observar sempre o x. Mais 4, ó, positivo. Mais 4 para x e menos 3 para o y. Mais 4 para o x e menos 3 para o y. Vou escrever aqui. Mais 4 para o x e menos 3 para o y. Ponto H. O ponto H fica menos 4 para o y e positivo 2 para o x. Como nós temos que começar escrevendo sempre o x, então vamos olhar aqui. Mais 2 para x e menos 4 para o y. Mais 2 para x e menos 4 para o y. Aqui. Mais 2 e menos 4. O último é o ponto I. Vamos procurar o ponto I. Observem que o ponto I ficou bem no meio. Por que eu escrevi aqui com uma flechinha para vocês conseguirem entender que é o ponto I? Se eu escrevesse um I aqui, talvez não ficaria tão visível, né? O ponto I está no encontro das abscissas com as coordenadas. Então, que número que divide os positivos dos negativos para os dois lados? O 0. Então, se ele está no 0 para o x, vai estar no 0 para o y também. Então, eu vou anotar aqui. 0, como 0, o 0 não é nem positivo nem negativo, é nulo, né? Então, 0 para x, 0 para y, tá bom? E assim, nós fizemos uma leitura de um plano cartesiano. Digamos que nós tivéssemos que colocar um ponto ali no plano cartesiano, né? Se fosse uma atividade diferente, não fosse para você encontrar os pontos, mas sim marcar. Nós fomos até a letra I. Digamos que agora eu tivesse que fazer a letra J, né? Agora é a minha vez de praticar. Então, vamos fazer a letra J, tá? Como que aparece para a gente escrever esses pontos? Então, as coordenadas, elas aparecem dentro de um parênteses dividido por uma vírgula. Então, vai aparecer assim. Vou colocar um número aqui. Positivo 3 e negativo 3. Aí, você vai me dizer qual é o x, qual é o y? Seguindo a regra, qual que tem que ser coordenado ou qual que tem que ser colocado primeiramente? Qual que comanda todo o jogo, digamos assim? É o x. Então, na hora de escrever, também tem que ser o x. Não precisa nem aparecer no exercício. Automaticamente, nós já sabemos que o primeiro é x e o segundo é y. Então, vamos colocar positivo 3 para x, negativo 3 para y. Vamos lá. Primeiro, eu olho no eixo x, positivo 3. Venho aqui no eixo x, positivo 3. Aí, eu olho no y, negativo 3. Então, o negativo 3 vai estar embaixo. Vai fazer um pontilhado, se precisar. Se não, você vai ali com a sua régua e você consegue ver. Aqui. Vou colocar minha régua em cima para facilitar. Então, esse ponto seria aqui. Ponto J. Quando aparece dessa forma, nós dizemos que são as coordenadas cartesianas. É igual aqui, por exemplo. Aqui eu poderia escrever as coordenadas em forma de um parênteses. Se eu colocar um parênteses do lado, estaria mais 2 e mais 4. Mais 3, mais 1. Menos 2, mais 3. Menos 4, mais 5. E assim todos eles, tá? É dessa forma que aparecem as coordenadas e depois nós marcamos todos no plano cartesiano. O plano cartesiano serve para muitas coisas, para vocês terem ideia no mapa, quando vai fazer a localização geográfica. Esse conteúdo serve também para um jogo que é aquele jogo da batalha naval, não sei se vocês lembram. Então, utiliza-se para muitas coisas, tá? Muitas coisas mesmo. O próprio GPS automaticamente faz as coordenadas para saber quantos quilômetros faltam para eu chegar na cidade que eu quero viajar,
ou qual é o trajeto de menor percurso, tudo isso utilizando o plano cartesiano, por isso que é um conteúdo importante, tá bom? Espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida estarei à disposição e até a próxima aula. Um abraço a todos.